Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. O Guia Talks é o nosso programa de entrevistas e também um espaço para debate e divulgação da cultura que cerca a cerveja, oferecendo informação relevante e atualizada, além de análises profundas sobre o que acontece nesse rico universo. Hoje, o Guia Talks tem o prazer de receber Jorge Matos. O Jorge, também conhecido como JL Matos, é o autor do Anuário das Cervejarias Artesanais de Santa Catarina, que está sendo lançado nesse momento. Além disso, tem mais de 30 anos de experiência dentro do setor cervejeiro. Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Leandro, e você? Tudo tranquilo. Jorge, uma coisa que motivou a gente a fazer esse programa aqui com você, fazer esse bate-papo, foi essa ideia sensacional de produzir um anuário das cervejarias artesanais de Santa Catarina, né? Para começar, conta para a gente, como é que surgiu essa ideia? Então, Leandro, na verdade, tudo começou como um estudo de base científica. Eu estou concluindo a minha especialização em tecnologia cervejeira na Escola Superior de Cerveja e Malte, mas já sou mestre, eu dou aula para a Fundação Getúlio Vargas de Planejamento Estratégico e Comportamento de Consumo, e como atuante dentro do segmento cervejeiro, me nutria uma enorme curiosidade de entender mais profundamente esse nosso segmento. Como eu resido em Santa Catarina e fico entre o eixo Blumenau e Florianópolis, porque tenho atividade nas duas cidades, eu realmente entendi que a pandemia, uma vez que ela desacelerou um pouco as minhas atividades prioritárias, eu entendi que a pandemia seria um grande aliado para que eu pudesse dedicar mais tempo ao fator da pesquisa científica. Então, esse é um trabalho que a gente cravou e parametrizou o ano de 2021 como a referência da pesquisa, porque ela se iniciou em 2020 e a gente colocou como data limite a data de 31 de dezembro de 2021, né? Ficava ainda uma dúvida, para mim, enquanto autor e pesquisador, se essa obra deveria ser tratada como um almanaque, e aí ela se encerraria num único exemplar, ou se ela, de fato, mereceria o status de anuário, né? Quando a gente apresentou esse projeto essa é uma obra literária de produção independente, mas apoiada e patrocinada por grandes players do mercado. Então, quando a gente apresentou esse projeto com os números já consolidados de quem era esse mercado catarinense, quantas cervejarias somos, quantas pessoas empregamos, quantos litros produzimos, quantas cervejas mais medalhamos, quais os estilos que mais produzimos, enfim. Quando a gente, de fato, conseguiu apresentar isso para players como a própria Escola Superior de Cerveja e Malte, que foi a primeira instituição a se engajar, de fato, ao projeto, né, pelo fator científico. Mas, na sequência, quando a gente também apresentou isso para patrocinadores como o próprio Senac, que esse ano está na co-direção do Festival Brasileiro da Cerveja, né, juntamente com a Blutec. E aí, na sequência, apresentamos o próprio projeto para a Secretaria de Cultura de Blumenau, para o Sebrae, ou seja, players de grande porte. Para eles, ficou muito claro que esse não poderia ser um trabalho dedicado a um único exemplar, mas sim um trabalho de continuidade com essa possibilidade de, ano a ano, a gente estar renovando essa informação para o mercado cervejeiro. E, assim, eu queria acrescentar, dizendo para você que não foi o acaso que fez a gente optar que esse anuário, que o primeiro anuário, de fato, com o mapeamento de 100% das cervejarias de um estado, começasse por Santa Catarina. Nós não somos o maior estado em quantidade de cervejarias no Brasil. De acordo com o mapa 2021, que se refere ao mercado 2020, e é o último que foi publicado em março do ano passado, a gente, nesse momento, está aguardando a nova publicação do Ministério da Agricultura, mas, até então, nós já detínhamos a posição número 4, em ascendência. A gente já vinha escalando ali de sexto para quinto, de quinto para quarto, e eu acredito que não há nenhuma razão
para nessa nova publicação do Ministério da Agricultura a gente já não configurar na posição número 3. Mas o porquê que, então, a gente resolveu dedicar um estudo ao terceiro maior estado em quantidade de cervejarias, né? Por que a gente não optou por São Paulo, né? Ou pelo Rio Grande do Sul, enfim? Bem, há uma explicação para isso, né? Deixando qualquer barrismo de lado, e aí eu coloco isso para você com muita tranquilidade, até porque eu não sou catarinense, sou carioca, né? Mas é em Santa Catarina que hoje a gente tem a capital nacional da cerveja, né? Também é em Santa Catarina duas das maiores instituições de ensino da América Latina. Então, eu estou citando aí Escola Superior de Cerveja e Malte e Science of Beer, né? Em densidade populacional versus número de cervejarias, a gente já detém a posição número 1 do ranking brasileiro, né? Em Santa Catarina, nós temos uma cervejaria para cada 41 mil habitantes. Também se realiza em Santa Catarina, e a partir do ano passado, nós passamos a ter 2 grandes concursos cervejeiros, porque já tínhamos o Festival Brasileiro da Cerveja, né? O maior da América Latina, o 5º maior do mundo e, com certeza, o maior do cenário nacional. E agora passamos a ter também o Beer Cup, já iniciado pelo próprio Science of Beer, que já começou também estreando com o pé direito, né? Então, quando você tem a junção de todas essas, de todos esses títulos, de todas essas peculiaridades, isso dá um frescor para a gente falar, poxa, vamos, de fato, iniciar esse trabalho por Santa Catarina, né? É um trabalho que surpreendeu, de certa forma, Leandro. Te deixo à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Só estou fazendo uma explanação inicial. Mas é um trabalho que surpreendeu porque, veja bem, eu vou lhe dar 3 dados, tá? De acordo com o próprio mapa, nós tínhamos, o último mapa apresentou que nós éramos 173 cervejarias em Santa Catarina. Sem citar o nome de 2 patrocinadores do segmento privado, fornecedores de insumos e matérias-primas, que também patrocinam o livro, esses 2 fornecedores têm na sua base de dados que somos em torno de 180 a 175 cervejarias. Isso no cadastro onde eles nos fornecem seus produtos e insumos. Uhum. E, no entanto, Leandro, ao final da pesquisa, considerando as que se mantêm ativa, portanto, que no dia 31 de dezembro permaneciam abertas, né, todas registradas no mapa, né, com seus respectivos registros de mapa, mas considerando as que se mantêm abertas e mesmo as que se fecharam ao longo de toda a pesquisa, eu achei mais de 275 cervejarias. E agora a gente está fechando a obra com aproximadamente 250 cervejarias. Então, eu acho que isso tudo, de fato, fortaleceu para que a gente pisasse no acelerador e colocasse esse anuário à disposição de consumidores finais, colaboradores do segmento e também atendendo à necessidade do mercado interno e externo dos nossos turistas e consumidores vorazes das nossas cervejas artesanais. E, Jorge, como é que foi esse trabalho de garimpo para chegar em tanta cervejaria, chegar em tanta informação? Como é que foi esse seu trabalho? Conta como é que foi tirar isso do papel, né? Essa ideia da cabeça e colocar no papel, por favor. Na verdade, assim, tudo começou bom, como eu estou dentro do segmento, eu até meados de 2020, eu tinha uma noção de que nós éramos algo em torno entre 140 e 150 cervejarias, até porque eu já tinha a taça de aproximadamente 140 a 150 cervejarias. Então, eu já sabia, pela minha própria coleção de taças, onde é que se encontravam essas indústrias cervejeiras, né? Mas, de fato, o que foi facilitando é que, na medida em que eu me deslocava até um município para fazer uma pesquisa, porque todos os dados científicos foram baseados no cruzamento de informações através do Teorema de Pareto. Então, para isso, eu estabeleci indicadores de performance, né, e índices
que foram parametrizados para poder fornecer dados científicos. Então, de fato, eu me deslocava até uma região e ao chegar num município XPTO da vida, o proprietário da cervejaria me falava assim, pô, mas você veio até aqui, mas você só achou a minha cervejaria porque tem a do fulano também. Então, para a gente subir essa régua desse número de 150 para 250, eu diria para você que foi pura indicação, porque, pelo menos aqui em Santa Catarina, eu posso dizer que o mercado é bastante coeso, muito unido, tá? Raras situações de desavença, onde o concorrente não é tratado como concorrente, mas sim como inimigo. Eu diria para você que isso é traço, não dá ibope. Tá? Aqui, de fato, todo mundo se ajuda muito, existe um coletivismo muito grande em detrimento de todo mundo ter um pensamento de que o Estado precisa evoluir. Né? Então, sempre que necessário, uma cervejaria está se apoiando na outra, está buscando informações, está fazendo a famosa troca de melhores práticas. E aí, através dessas indicações e através desse roteiro que eu tive que percorrer durante aproximadamente 3 meses seguidos, eu interrompi as minhas atividades para poder fazer essas turnês cervejeiras e a gente acabou percorrendo 10 mil quilômetros e conseguiu identificar dentro do estado de Santa Catarina, 77 municípios com a presença de aproximadamente 250 cervejarias registradas no mapa. Uhum. E quem pegar o livro para ler, qual o conteúdo que vai encontrar lá? Conta para a gente um pouco sobre como é isso. Sim, o livro ele tá separado por 100 páginas de conteúdo programático, onde a gente aborda 10 capítulos. Eu vou puxar de cabeça. Ele abre com Santa Catarina, Estado Cervejeiro. Existe um capítulo dedicado somente ao posicionamento desses 77 municípios, dividido entre as 9 mesorregiões, para facilitar a vida do turista e do acadêmico que queira visitar essas 250 cervejarias. Então, tem um capítulo dedicado que a gente chama de Mapa da Mina. Existe um outro capítulo na sequência que a gente chama de Rota Cervejeira, aí já apoiado pelo turismo, pela Santur, né? E pelas próprias associações de cada mesorregião. Elas criaram mapinhas para também facilitar o apoio ao turismo. Existe um capítulo dedicado ao nosso genuíno e agora homologado estilo de cerveja brasileira, Catarina Sauer, chamado Catarina Sauer de Santa Catarina para o Mundo. Existe um capítulo dedicado só a concursos cervejeiros, e lá a gente cita quem foram todas as cervejas de Santa Catarina premiadas nos 2 principais concursos, tanto no Festival Brasileiro quanto no Beer Cup. Existe um capítulo dedicado às principais instituições de ensino, então a gente aborda todo o portfólio e a forma como vem atuando não só a Escola Superior de Cerveja e Malte, mas também o Science of Beer. Né? Existe um capítulo dedicado à harmonização de vários estilos com várias comidas típicas catarinenses, além de comidas típicas de boteco. Né? Um capítulo dedicado a mulheres cervejeiras, né? Mostrando que elas estão aí na vanguarda do segmento, né? Atuando cada vez mais. E aí a gente conta desde a história do passado, iniciando pela freira Hildegarda, passando pelo presente e já apontando o futuro das mulheres cervejeiras através da ciência, né? Com a presença cada vez maior de profissionais do gênero liderando várias pesquisas científicas. Né? Então, basicamente, se eu não estiver me falhando a memória, são esses os capítulos do livro. E aí na sequência, a gente entra com um glossário de A a Z, onde a gente aponta quem são as 250 cervejarias, e aí a gente dedica uma lâmina para cada uma delas. É uma lâmina padrão, onde o número de caracteres nunca muda, da história que a gente vem a contar sobre essa cerveja. O que mudam são as histórias.
E aí, nessa mesma página, a gente entra com uma ficha técnica informando o endereço, o número de medalhas, site, Facebook, Instagram, capacidade de produção, canais de distribuição, enfim, a gente criou uma ficha técnica, conta a história da cervejaria e aborda os principais aspectos individuais de cada uma delas. Uhum. Poxa, bacana. E depois de tanta pesquisa, tanto trabalho, você consegue fazer um raio-x do setor em Santa Catarina hoje, assim? Você fala o que é o setor de Santa Catarina? Consegue apresentar para o nosso público? Você sabe que você tocou num assunto que quis o destino que eu acabasse esquecendo daquele que eu considero o principal capítulo entre todos os capítulos do livro, que é exatamente o capítulo Análise de Cenários. Obrigado por me lembrar. É nesse Não capítulo... foi combinado, não foi combinado. Não foi combinado, mas, de fato, me falhou a memória e você conseguiu me salvar. Nesse capítulo, Leandro, eu, de fato, abordo, através de dados estatísticos, o que é a cara desse mercado. É lógico que, vamos dizer assim, deixando de lado qualquer possibilidade da gente fazer muito spoiler, né? Claro. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso falar para você é que está bem claro para mim e vai ficar claro para quem fizer a aquisição do anuário, que Santa Catarina está produzindo excelentes cervejas e que ela é muito voltada para processos produtivos, ou seja, a gente sabe fazer ótimas cervejas. Tá? No mais, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Então, os nossos levantamentos em termos de identidade visual, por exemplo, mostram que 50% aproximadamente tem boa identidade visual, mas 50% já não tratam tão bem as suas logomarcas, né? Quando a gente fala de mídia social, a gente aponta dados tanto para Facebook quanto para Instagram. A gente percebe também que a gente parametrizou em cima de 5.000 seguidores para a gente entender se a cervejaria tinha esse número de seguidores ou não. Se não me falha a memória, no Facebook, eu acho que 50% ou um pouquinho mais não tem menos de 5.000 seguidores. E no Instagram, me parece ou é vice-versa. No Instagram, eu acho que é 50%, e no Facebook, 30% apenas das cervejarias tem mais de 5.000 seguidores. Então, isso mostra que, enquanto a gente hoje já atingiu um muito bom para ótimo nível em termos de qualidade dos estilos que produzimos, a gente ainda tem aí uma lição de casa para fazer no que tange a gente tomar conta melhor das nossas redes sociais. Acho que menos de 30% tem site, né, o que eu considero também. E o detalhe, e os 30% que tem site, se a gente fizer essa conta em cima de 250, a gente está falando de 75 sites, né? Uhum. Desses 75 sites, eu te diria que não tem 10 sites satisfatórios. Né? Aí você diz, mas qual que é o site satisfatório? Pô, o site que, quando você entra, porque eu parto do princípio que comunicação é o que se entende. Então, quando você entra num site, você tem que encontrar a apresentação de todo o portfólio daquilo que você tem em linha comercial, né, ou sazonal. Você tem que apresentar a harmonização dos teus estilos com os pratos típicos, né? Você tem que apresentar as características de ABV e IBU de cada estilo que você produz. Então, nós não estamos falando de nenhum site mirabolante, mas eu estou te afirmando que das 75 microcervejarias que têm site, menos de 20% delas têm sites que têm esse tipo de comunicação com o consumidor final, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, o que ficou claro nessa pesquisa é isso, né? Se por um lado a gente aprendeu a medalhar nos concursos e cada vez mais é maior a quantidade de cervejarias catarinenses medalhando nos principais concursos, não só os catarinenses, mas a Mundial de LABR, Bruxelas, enfim. Ainda assim, falta um grande dever de casa quando a gente precisa trazer para mais próximo da gente o consumidor final. Uhum. Tá. E informações, por exemplo, sim, acho que o público gosta daquelas curiosidades. Qual que é o estilo mais feito em Santa Catarina?
quantos estilos uma cerveja faz? Tem esse tipo de informação lá? Pode contar para a gente essas características? Assim? Sim. Com certeza, uma coisa que a gente percebe isso na própria cultura local. Hoje, o catarinense ele já não se satisfaz somente com um estilo lager, né? Então, o catarinense ele já tem uma veia de achar que ele é um grande entendedor dos estilos lupulados. Então, o consumidor final catarinense ele já traz consigo esse DNA que ele sabe tomar muito bem as IPAs. Então, para isso, as cervejarias que não fazem boas IPAs já saem atrás no engajamento desses consumidores. Então, com certeza, cervejas como Session IPA, APA, Hope Lager, a NEIPA, de fato, todas as cervejarias que querem trazer para mais próximo o consumidor catarinense têm esses estilos dentro dos seus portfólios, né? Lógico que a Pilsen é o estilo mais produzido no estado, tá? E eu ainda diria para você que ela ainda deve estar representando algo em torno de 50% a 60% na média dos processos produtivos. Tem cervejaria que se apoia em 90% da sua produção voltada para a Pilsen, tá? Mas isso considerando aquela escala da gente buscar os primeiros tomadores das cervejas industrializadas e da gente ter o estilo Pilsen como uma isca para trazer esse consumidor para dentro do segmento cervejeiro artesanal, né? Mas aí, numa escala de evolução, eu diria para você que as cervejas lupuladas hoje vêm numa crescente enorme como os estilos mais produzidos e mais consumidos pelos catarinenses. Você disse agora há pouco dos desafios enfrentados, por exemplo, de comunicação, né, do setor de Santa Catarina, e tem uma experiência aí de mais de 30 anos atuando com cerveja, né? E teve esse plano de fazer esse lançamento do anuário no ano pandêmico, né? Que trouxe tanto desafio para o setor, como a gente sabe bem, né? Como é que você enxerga o atual cenário do setor em Santa Catarina e a evolução ao longo desse tempo que você acompanhou, inclusive atuando dentro dele? O que você captou nesse momento? Assim, de uma maneira geral, Leandro, num primeiro momento, se a gente considerar ali aproximadamente, logo após o Festival Brasileiro de 2020, ali por volta de março, quando de fato veio o primeiro lockdown, as cervejarias, elas, de uma maneira geral, elas se apoiaram muito na mesma estratégia do growler delivery, tá? Inicialmente com os PET growlers em porcelana, vidro, e depois realmente vindo na modalidade PET, né, descartável. E isso acabou assim sendo uma estratégia, vamos dizer assim, commodity, né? Então a ideia era continue consumindo cerveja, mas fique em casa, a gente vai levar até você, ou então você passa aqui no nosso Beertap e a gente te entrega tudo higienizado. De uma maneira geral era isso. O tempo depois mostrou que pelo menos existiam 8 possibilidades de você atrair esse consumidor final, que não só através do growler delivery, né? Então, assim, cada cervejaria ao seu modo. Eu acho que as cervejarias que tinham produções maiores sofreram mais, porque traziam, por conseguinte, custos mais elevados, e aí, por não conseguirem trabalhar dentro dos seus respectivos canais de distribuição, varejo, atacado, garrafa, lata, né? O próprio lockdown dos seus brewpubs, beer taps, bares de fábrica, isso tudo complicou muito a vida das grandes cervejarias. Mas aí, só para eu te dar um dado, por exemplo, se a gente está falando de 250 cervejarias, acima de 100 mil litros, elas não ultrapassam no numerário de 15. Tá? Então, em Santa Catarina, eu posso te afirmar que 235 cervejarias, e é importante eu categorizar que quando eu falo dessas 250 cervejarias, a gente dividiu ela em 3 categorias. Tá?
as microcervejarias com planta industriais, que representam 70%, 65%, 70% do número final. A gente tem os brewpubs, que representam 15%, e a gente tem as ciganas, que produzem dentro das plantas industriais. Tá? Então, a gente conseguiu separar por categoria e a gente apresenta isso no livro. Tá? Mas, então, voltando, retomando ao assunto do fator produção, pelo menos 85%, 90% das cervejarias, na verdade, 94%, porque 15 cervejarias equivalem a 6%. Então, 94% das cervejarias produzem abaixo de 100 mil litros, mas só que não é próximo a 100 mil litros. Desses 94%, pelo menos 78% produzem até 10 mil litros. Então, elas ainda estão classificadas entre nano ou micro mesmo, né? E essas cervejarias sofreram um pouco menos, tá? Porque elas conseguiram não só equilibrar os seus pontos de equilíbrio através do growler delivery, mas também através de outras estratégias, como o próprio beer tap, a distribuição para os supermercados que nunca fecharam. Então, elas também abriram esse canal com os atacados, né? A própria venda pelo e-commerce, que todo mundo também teve que buscar um espaço de aprender a vender para esse consumidor virtual, né? Então, essas sofreram menos. E as de grande porte, com certeza, o impacto foi violentíssimo. Tá certo. O livro tem esse recorte de Santa Catarina, mas, evidentemente, o setor Santa Catarina está dentro do Brasil, né? Quais são as diferenças, assim, o que se destaca em Santa Catarina em relação ao resto do Brasil como setor cervejeiro? O que tem a característica que é única de Santa Catarina, que você vê assim? Olha que coisa interessante. Tu está me fazendo uma segunda pergunta e isso me lembrou. Acabo de me lembrar que esqueci de um capítulo importantíssimo. Pô, você está demais hoje, Leandro. Eu ainda não tive acesso ao livro, infelizmente. Meu Deus do céu, vou matar demais. Existe um capítulo onde a gente traz duas grandes entrevistas, tá? Uma com o pessoal do site Cerveja em Foco, tá? E o outro com o Carlo Bressani, o diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte. Tá? Eu vou me apoiar na entrevista do Carlo, onde ele diz que, de fato, até pela própria proximidade das nossas duas maiores instituições de ensino, evidentemente que a gente não tem muita razão para não se preparar bem para produzir, para gerenciar, para entender de planejamento, de produção, de custos. Quer dizer, informação acadêmica, conteúdo programático a gente tem, né? Só não acessa quem não quiser correr atrás. Mas ele cita que, de fato, ele entende, e aí eu vou tomar posse do entendimento dele, porque também é o meu entendimento, se de fato nós somos um estado cervejeiro muito apoiado na tradição, porque de fato a gente faz questão, na grande maioria das cervejarias, de seguir o Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã, né? Se por um lado a gente tem essa vertente do fator consanguíneo, né? da origem germânica dentro do estado, por outro lado, existe um ponto que foi crucial para o desenvolvimento do segmento cervejeiro artesanal catarinense, que foi que as cervejarias abriram as suas portas umas para as outras para dividir o conhecimento que até então cada uma tinha. Então, a somatória desses conhecimentos individuais gerou um fator coletivo que vem fazendo toda a diferença na evolução do nosso resultado dentro da federação. Tá. Jorge, no início da nossa conversa, você falou assim, eu tive a dúvida se era almanac ou se ia ser o anuário. Eu optou pelo anuário. Isso significa que teremos um em 2023? Quais são os seus planos? Tem uma segunda edição? Nesse exato momento, isso. Enquanto o 2021, né, ele tinha já a data pré-definida,
de ser lançado no Festival Brasileiro entre 9 e 12 de março. Uhum. Como essa data foi postergada para maio, né, que é a nova data apontada pelo festival, e lá no festival nós já temos compromissos com os nossos patrocinadores. Por exemplo, a gente tem uma noite de autógrafo no estande da Malteria Agrária, uma noite de autógrafos no estande da própria Escola Superior de Cerveja e Malte e 2 noites de autógrafo no estande da Ablutec, ambos os 3 citados patrocinadores do livro. Mas como essa data foi postergada e a gente tem compromisso com todas as cervejarias que estão dentro da obra, assim como também com os 18 patrocinadores e os 19 apoiadores da obra, e como na sequência a gente já ia cumprir uma agenda, uma turnê de lançamentos, porque o livro oficialmente, Leandro, ele vai ser distribuído e vendido na principal livraria do estado, que é a Livraria Catarinense, tá? E a Livraria Catarinense ela tem 6 ou 7 lojas no estado, tá? Sempre dentro dos shoppings do Grupo Almeida Júnior. Então, como a gente já tinha essa agenda de lançamento em cada uma das livrarias nas principais cidades do estado, aí eu cito Florianópolis, São José, Criciúma, Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí, né? Então, como a gente já ia cumprir esse circuito, e aonde a Livraria Catarinense não está presente, em 2 outras grandes regiões, que são a região serrana, principalmente na cidade de Lages, e o oeste catarinense, com a cidade de Chapecó, nós já tínhamos essa turnê firmada para a gente fazer esse lançamento do livro. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para frente essa turnê e vamos fazê-la, vamos cumprir rigorosamente essa agenda de lançamentos ocupando o mês de março e o mês de abril. E aí, quando chegar o festival, aí a gente vai ter a cereja do bolo, que são os aproximadamente 25 mil consumidores vorazes que estarão presentes conosco de 4 a 7 de maio e terão a sua disponibilidade de aproximadamente 1.000 exemplares que a gente vai levar para a feira para estar comercializando e também entregando os livros para as cervejarias que lá se fizerem presentes, porque dentro do nosso pacote, toda cervejaria que está participando do livro, ela já tem o seu anuário garantido, ao qual eu faço questão de entregar para cada um dos seus respectivos proprietários. Muito bom. Jorge, você comentou o que te motivou a fazer, como é que foi o processo, mas, por outro lado, qual que é a importância desse tipo de publicação, que acho que a gente vê tão raro assim no setor, né? Fala um pouco disso, por favor. Eu digo, você sabe que eu estou fazendo parte de uma turma, essa turma que eu te citei, da minha especialidade, né, SCM, ela é a primeira turma híbrida da instituição, ela foi uma turma lançada no meio do processo pandêmico, e ela trouxe uma característica interessante, porque até então as turmas eram todas presenciais, então muito difícil para um manauara, um paraense, um matogrossense, ele estar todos os meses, 2 vezes ao mês, fazendo uma especialização, ou um curso de mestre cervejeiro, ou um curso de mestre malteiro, ou um curso de sommelier, numa distância tão grande, tendo que se deslocar 2 vezes por mês até Blumenau. E você sabe que essa turma ao qual eu me encontro, de catarinenses, a gente só tem a presença de 3 acadêmicos. Os demais todos são dos outros estados, exatamente porque, com o estudo, 75% são 2 ciclos de aulas presenciais de 15 dias e o restante do curso com ensino à distância. Então, com isso, a gente teve a presença de cervejeiros do Brasil inteiro. Na minha turma tem gente de Mato Grosso, Manaus, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Uruguai, Chile. Então, está todo mundo estudando, é uma turma muito heterogênea. E o que eu posso te dizer é que, nas trocas de conversas com esses acadêmicos e dentro do próprio corpo docente da instituição, o que a gente percebe é que esse livro, ele de fato vai despertar um grande fomento
para que outros estados também possam iniciar pesquisas nesse sentido. Eu até, particularmente, já recebi convite de aproximadamente 4 ou 5 unidades federativas dizendo: poxa, finaliza esse trabalho e vem fazer o nosso, aqui só tem 20 e poucas cervejarias, você faz bem rapidinho, aqui tem 17, enfim, são estados menores, né? Eu não me nego a fazê-lo, mas como a gente tem esse trabalho contínuo de estar renovando essa informação, e como eu já estou trabalhando fortemente no anuário 2022, porque o ano já começou, então eu já estou trabalhando bem pesado nas informações, eu acho que isso vai dar oportunidade, sim, para as pessoas utilizarem como referência acadêmica esse livro e disserem: por que a gente não pode fazer um levantamento similar em praças tão importantes quanto, assim, eu poderia citar São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, né, para fechar aí o eixo top 5 Brasil, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é bastante relevante, principalmente para o próprio meio acadêmico, é uma forma da gente entender. Eu sonho, Leandro, da possibilidade de um dia a gente conseguir ter essa informação no âmbito nacional, né? E aí, de fato, a gente entender o que pertence à indústria, ao segmento industrializado e o que, de fato, é a nossa parcela desse mercado, né? Mas eu acho que a primeira semente está plantada e eu acho que Santa Catarina pode, sim, ser essa vanguarda desse fomento de pesquisa científica. A gente aqui no Guia também acha muito importante, Jorge, esse tipo de material para... O setor precisa de informação, precisa de registro histórico também, né? Então, esse tipo de coisa casa exatamente com todos esses pensamentos. A gente torce para que seja uma inspiração para outros estados, né? No início da nossa conversa mesmo, você comentou sobre isso, né? Que começamos por Santa Catarina, deixou uma pulga atrás da minha orelha aqui, pensando: poxa, será que vem outro? E quem sabe isso motive outros estados, né? Mais gente, mais pesquisadores. Essa é a nossa torcida. A gente poderia ficar mais tempo aí conversando, Jorge, mas acho que vamos deixar para o anuário de 2022. Queria que você desse o último recado seu sobre o lançamento. Você comentou que vão ter várias sessões de lançamento em Santa Catarina, mas também pensando no Brasil inteiro, né? Eu, por exemplo, estou em São Paulo, quero muito ver esse material. Como é que as pessoas conseguem ter acesso ao anuário? Bom, o anuário a gente está baseado ele numa página específica do Instagram, que eu vou puxar aqui em primeiríssima mão para você, para não ser traído pela minha memória. Ela se chama Anuário Cervejaria SC. Tá? Conforme eu já te mencionei, a Livraria Catarinense e a Livraria Curitiba, que está dentro do estado do Paraná, pertencem ao mesmo grupo, né, de livrarias. Então, para o Paraná, eu tenho certeza absoluta que a gente vai acabar estendendo essa disponibilidade dos livros dentro não só das livrarias catarinenses, como também das livrarias Curitiba. Não há nenhuma razão eu diria para você que não há nenhum impeditivo para que a gente também não consiga fazer o cadastro da obra em outras grandes casas literárias, como Livraria Leitura, Cultura e mesmo Saraiva. Eu não posso te dizer que isso, de fato, já está garantido, porque a garantia que eu lhe dou é que no grupo Livraria Catarinense e Livraria Curitiba, eles serão os canais oficiais de distribuição e venda do livro. Mas entrando na nossa página Anuário Cervejaria SC, de fato, com certeza, a gente vai dar todos os direcionamentos necessários para que vocês que estão fora do estado de Santa Catarina possam fazer a aquisição da obra. E lembrando que, presencialmente, a gente mantém a data, agora apoiada no período de 4 a 7 de maio, para o grande lançamento para o público do Brasil inteiro no Festival Brasileiro da Cerveja. Então, para todos aqueles que puderem se deslocar para estar presente no período do maior Festival Brasileiro de Cerveja da América Latina,
é certeza que a gente vai estar com um stand de apoio para atender a esse consumidor. E, no mais, te agradecer, Leandro, por essa abertura, por esse apoio à obra, né? Eu quero deixar para você a possibilidade da gente estar te enviando um anuário para você estar sorteando entre os seus as pessoas que frequentam a tua base, né? Os teus espectadores, né? Então, desde já fica o meu compromisso para que a gente faça um envio de, pelo menos, uma unidade para você estar fazendo esse sorteio, enfim, da forma como você achar que seja mais interessante com o teu público. Certamente vai ser um presente muito disputado pelos leitores do guia, tenho certeza. Acho que todo mundo quer ter esse tipo de informação em mãos, e Santa Catarina é um estado muito importante para o setor. A gente fica muito feliz aí também com a deferência de vocês. Vamos acertar isso. É isso, Jorge. Obrigado pela participação. Fica por aqui mais uma edição do Guia Talks. A gente volta em breve. Sucesso aí com o lançamento do livro. A gente espera ter essa obra em mãos em breve, que surjam outras no setor. Um abraço. Outro, gratidão.